Então nós estamos já vários domingos, irmãos, nesse texto, e vamos continuar nele ainda pelo menos mais uns 2 domingos. Certo dia passou Eliseu por Sunem, 2 Reis 4:8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, diga uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Estou falando desses 4 objetos: uma cama, já falamos, um lugar de descanso; uma mesa, já falamos também, lugar de intimidade, lugar de alimento, lugar de hospitalidade de Deus para conosco. Eu pulei a cadeira, vai ser por último, e agora estamos no candeeiro, ou uma lâmpada, uma lamparina. Então, domingo passado eu falei sobre o candeeiro como iluminação. E a primeira necessidade que nós temos é que a palavra de Deus, esta palavra santa, eterna, imutável, inerrante, infalível, essa palavra ilumine primeiro o nosso interior. Muitas vezes o nosso interior está em trevas. Muitas vezes há coisas em nosso coração que a gente não conhece. Às vezes a gente não conhece a nós mesmos. Eu mesmo já tive reações que eu olhei assim para mim: quem é esse? Quem é esse? Reações que vêm debaixo de pressão, porque nós somos quem somos quando estamos debaixo de pressão. Você não é o que você é quando está tudo bem. Nós somos o que somos quando estamos debaixo de pressão. Nós somos o que somos quando temos muito dinheiro. Aí a gente revela quem é. Nós somos o que somos na bonança. Desculpem, não revelamos o que somos na bonança, mas na tempestade. Nós precisamos que a palavra ilumine o nosso interior. Foi isso que falamos domingo passado. Então, quando Deus jorra a sua luz, na luz de Deus nós vemos a luz. Agora vamos para a segunda necessidade que nós temos de iluminação. Iluminação do nosso caminho. Deus quer iluminar o nosso caminho. Vamos ler o Salmo 119. Já estou mais na frente, tá? Nos slides. Salmo 119, vamos ler o verso 105. Esse eu aprendi quando criança, no departamento infantil, lá da minha igreja. Por isso que é tão importante o CCA Kids, irmãos. Vocês não sabem a importância de uma criança ser educada na palavra, receber as sementes da palavra ainda quando pequeno. E eu recebi essas sementes, tanto na minha escola, no colégio que eu estudava, que na época era mais crente do que hoje. Minhas professoras realmente eram crentes, mulheres de Deus, e semearam a palavra no meu coração, mas também no ministério infantil, que na minha época se chamava departamento infantil. Lá também eu recebi sementes, mas as principais sementes foi da minha mãe. Então, pai e mãe não é substituído por escola, não é substituído pelo CCA Kids. Quem educa seu filho no caminho é você. É você. A gente apenas no CCA Kids complementamos. E eu aprendi esse versículo quando criança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos declarar esse versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo está inserido no maior salmo da Bíblia, que é o 119. Salmo 119 tem 176 versículos.
O Salmo 119, para quem não sabe, é uma obra-prima. Quando a gente lê em português, a gente não percebe a grandiosidade desse salmo. Porque em português, os versículos começam com letras diferentes, né? Foi traduzido do hebraico, mas no hebraico, a cada 8 versículos, todas são escritas com a mesma letra. É um acróstico. Então, o Salmo 119, ele é dividido em blocos, 22 letras do alfabeto hebraico, pois a cada 8 versículos, todos começam com a mesma letra. Em algumas Bíblias antigas, eu não sei se você tem aí, mas tem algumas Bíblias mais antigas que têm as letras hebraicas: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Gente, eu estava lendo o Salmo 119 esses dias. E eu comecei a estudar o Salmo 119. Versículo por versículo. Eu comecei a escrever, versículo por versículo, de verdades. Então, o 105 diz que a palavra é lâmpada, que a palavra é luz. Qual o segredo para uma pessoa que viveu uma vida plena? Qual o segredo de alguém que foi bem sucedido? E eu não estou falando apenas de sucesso financeiro, porque infelizmente hoje, quando eu falo de uma vida plena e bem sucedida, já se entende como rico, famoso, celebridade, corpo sarado, muitos seguidores no Instagram. Não estou falando disso. Eu estou dizendo de uma vida plena e bem sucedida de acordo com os princípios da palavra. O parâmetro da palavra para uma pessoa plena e bem sucedida é alguém que agrada a Deus. Enoque agradou a Deus. Enoque foi um desses homens que alegrou tanto o coração de Deus que Deus disse: Enoque, eu quero você perto de mim, sobe, vem para cá. E a Bíblia diz que Enoque foi, de 2 seres humanos, ele foi um dos 2 que não morreu. Enoque e Elias, os únicos seres humanos que não morreram, mas foram arrebatados para o céu. Qual o segredo de Enoque, irmãos? Qual o segredo de Elias? O segredo é que eles viveram uma vida de acordo com a palavra, com a vontade expressa. Esse livro é a vontade expressa de Deus. Eu fiz um cálculo de uma pessoa que viveu 80 anos. É uma idade média, né, digamos, no nosso país hoje, seria uma idade média de quanto se vive no Brasil. 80 anos. Claro que tem gente que vive mais. 80 anos equivale a 29.220 dias. Uma pessoa que viveu 80 anos, ela viveu 29.220 dias. Ela viveu 701.280 horas. 701.280 horas. 42.076.800 minutos. Por que eu fiz esse cálculo? Porque a cada minuto nós tomamos decisões. Alguém disse que nós tomamos, no mínimo, 10.000 decisões por dia. Claro, pequenas decisões e grandes decisões. Uma pequena decisão é: escova os dentes ou não hoje? Uma grande decisão: vendo ou não vendo esse carro, esse negócio? Faço ou não faço esse negócio? Ou seja, todos nós ao longo do dia temos decisões a serem tomadas. E sabe o que é que esse versículo nos ensina? 2 coisas aqui. A sabedoria desse versículo.
Primeiro, que ele é uma lâmpada para os pés. Olhe para os seus pés. Olhe para eles. Você gosta dos seus pés? Eu gosto. Pés falam de passos. Imagine cada passo como uma decisão que você tem que tomar no dia a dia. No nosso dia a dia. Perdoo, não perdoo. Amo, não amo. Abraço, não abraço. Dou uma segunda chance, não dou. Roubo, não roubo. Minto, não minto. Olho pornografia, não olho. Fofoco, não fofoco. Decisões. E aqui diz primeiro, lâmpada para os meus pés. Sabe o que isso significa? Cada decisão importante do dia a dia. Cada decisão, queridos, que nós temos que tomar. Cada oportunidade que surge no nosso dia a dia. Esta palavra tem que iluminar. Então, quando eu digo, minto ou não minto nessa situação? Aí a palavra vai dizer o quê? A palavra ilumina e diz o quê? Não minta, porque quem é mentiroso é filho do pai da mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo tem uma única filha e ela é desgraçada. Mentira. Jesus tem uma filha e ela é abençoada. Jesus é o Pai da eternidade. Olha que contraste. Mas voltando aqui, passo a passo. Então esse salmo me diz, lâmpada para os meus pés. Traduzindo, tua palavra deve iluminar cada passo da minha vida. Cada decisão que eu vou tomar no meu dia a dia. Porque são centenas de decisões importantes. Não estou falando das decisões pequenas. Eu como pepino ou eu não como. Não estou falando disso. Estou falando de decisões importantes. Eu vou ser honesto ou eu não vou? Eu vou falar a verdade ou eu não vou? Eu olho para essa mulher com um olhar impuro ou eu não olho? Eu falo mal do meu irmão ou eu não falo? Eu vou honrar a Deus hoje com a minha vida ou eu não honro? Esse dinheiro que eu recebi, eu tiro a parte de Deus ou eu não tiro, ou eu retenho? São decisões. Quem vai iluminar essas decisões? Que parâmetro eu vou usar para dizer se uma decisão está sendo correta ou não? Certa ou errada? Essa lâmpada. Essa lâmpada ilumina. Amém, irmãos? Ilumina o meu caminho. Mas a segunda parte do versículo diz, luz para o meu caminho. E aí, eu quero que você imagine a vida como uma grande estrada. A vida é uma jornada. A vida é uma caminhada longa. Para alguns, a minha mãe morreu com 71 anos, então ela morreu jovem. A vida para ela acabou aos 71. Meu pai tem 92. Então ele já foi 20 anos mais à frente dela. Eu vi uma pessoa que morreu com 115 anos. Foi uma jornada mais longa. Alguém morreu com 15 anos. Foi uma jornada mais curta. Mas querendo ou não, todos nós temos um caminho a ser trilhado. E aqui diz que a palavra é luz para todo caminho. Nós estamos dirigindo de noite. Nós precisamos de faróis regulados.
É horrível. Eu já dirigi de noite com farol desregulado ou um farol queimado, além de não poder, né? Você vai ser multado. Às vezes o farol está fraco. Já dirigi com um carro que o farol era muito fraco. É horrível. Como é legal quando você dirige com um carro, quando você dá a luz alta, você enxerga. É uma sensação muito legal. Os caminhoneiros, eles estão colocando faróis assim, potentíssimos. Aquilo é proibido. Não sei se eu já cruzei com alguns caminhões, e na hora que eu cruzo, eles ligam o farol logo em seguida, ainda dá para ver. Gente, é uma coisa assim. Imagina a tua vida e a minha vida como essa jornada. Quanto tempo teremos? Não sei. Eu não sei. Eu não sei quantos anos de vida eu terei. O que importa é o seguinte, e aqui eu quero juntar as duas coisas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, no meu dia a dia eu vou decidindo agradar a Deus. No meu dia a dia eu vou decidindo honrar a Deus. Nas pequenas decisões eu honro a Deus. E quando eu honro a Deus nas pequenas decisões, toda a minha vida no final terá sido na presença de Deus. Enoque viveu 365 anos. Você sabia que essa conta aí não é por acaso? 365 anos, representando o quê? Um ano para cada dia do ano. É como se Deus estivesse dizendo, ele viveu uma vida inteira. Ele viveu uma vida completa. O que é que está acontecendo, queridos? É que dia de domingo, nós somos crentes. Dia de domingo, nós somos lindos, cheirosos, maravilhosos. Mas na segunda-feira, a gente tira a roupa de crente, a gente coloca a Bíblia de lado e vamos viver a nossa vida secular. Nós vimos ontem no filme que assistimos que as duas coisas estavam juntas. O cara era jogador de futebol americano, mas ele converteu e ele estava ali para testemunhar de Jesus. Eles eram alunos de uma escola, mas eles também testemunharam na cidade, não ficaram intimidados com a ameaça lá de uma das autoridades. Meus queridos, a nossa vida não é compartimentalizada ou compartimentada, não sei qual das duas palavras que estão corretas, mas a nossa vida ela não é dividida. Dia de domingo eu sou crente, a partir da segunda até o sábado eu não sou, eu faço o que eu quero. Não, lâmpada para os meus pés, é no dia a dia. Se você não fizer isso no dia a dia, você não conseguirá ter uma vida toda na presença de Deus. Não consegue. Porque de vez em quando, no teu dia a dia, aí você decide obedecer. De vez em quando você decide honrar a Deus. Mas de vez em quando, você dá lugar ao diabo. Eu brinco, né? Que de vez em quando alguns crentes ficam possessos. Dá tanto lugar ao cão que fica parecido com ele. Aí daqui a pouco, não, agora eu quero agradar a Deus. Esse versículo do Salmo 105 está dizendo, é no dia a dia que eu construo uma vida inteira. Billy Graham morreu aos 92 anos. Ontem ele apareceu na última cena do filme. Billy Graham foi o evangelista mais famoso do século XX. Um dos maiores pregadores da história. Billy Graham pregou para mais pessoas do que qualquer outro, tanto presencialmente quanto em transmissões de televisão. Alguém perguntou a ele, Billy Graham, qual o segredo da sua vida? Como pastor, nunca você foi pego em um escândalo, nem financeiro, nem sexual. Você nunca teve problemas familiares,
de divórcio, embora que o filho dele, o Franklin Graham, que é o sucessor dele hoje, passou um tempo afastado. Mas ele disse: sabe qual foi o segredo da minha vida? De eu nunca ter caído em pecado, em escândalo? Foi que eu andei na presença de Deus. A minha vida toda foi na presença de Deus. Ele tomou decisões, eu li as decisões que Billy Graham tomou. Ele nunca aconselhava mulheres sozinho, nunca. Ele nunca viajava sozinho, ele levava um homem com ele. Ele nunca lidava com o dinheiro, ele mesmo, as pessoas dando dinheiro a ele, não. Entregue ao tesoureiro. É com outra pessoa, eu não pego dinheiro de ninguém. Foram decisões que ele tomou, irmãos. Por isso que Billy Graham honrou ao Senhor a vida toda. Morreu sem o nome dele ser envolvido em nenhum escândalo financeiro e sexual. Enquanto outros pastores caíram, escandalizaram, ou na questão financeira, ou na questão sexual, ou enfrentaram divórcio, ou enfrentaram problemas familiares gravíssimos. Então, o segredo do Salmo 105 é que no meu dia a dia, e é isso que eu quero, eu estou pregando para mim, porque eu preciso no meu dia a dia construir toda a minha jornada. Olhe, eu gosto muito de gente empolgada. Tem muita gente empolgada aqui, eu gosto de estar junto dessa turma. Gente empolgada. Eu gosto. Mas eu gosto mais de estar junto de gente perseverante. Porque a empolgação em algum momento vai passar. Em algum momento o calor vai arrefecer. Em algum momento vai acontecer uma tristeza. Já se prepare para isso. Eu já estou preparado. Alguém vai me desagradar. Alguém vai me decepcionar. Em algum momento, nós estamos na vida real. Tem gente que parece que mora em Marte. Marte, você está lá sozinho. Assistiram lá Perdido em Marte? Ele não teve problema nenhum, o astronauta. Por quê? Porque ele estava sozinho. Mas tem gente que é igual ao náufrago. O náufrago chegou em uma ilha deserta. Ele sozinho. Me lembrei do filme também, né? O Náufrago. Chegou numa ilha deserta. Anos depois, alguém descobriu e foi lá resgatá-lo. Quando chegou lá, tinha 2 igrejas construídas. Sim. Por que 2 igrejas? Ele disse: não, porque a primeira eu frequentei e teve problema. Aí eu decidi abrir a segunda. Tem gente que até sozinho causa problema para ele mesmo. Então, assim, queridos, para a gente passar para o próximo ponto que eu tenho para compartilhar. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Você quer uma vida toda iluminada na presença de Deus? Pois começa no dia a dia, nas pequenas decisões. Alguém disse que para se criar um hábito, basta você repetir por 21 dias. Eu não estou com o hábito de ler a Bíblia. Comece. Em 21 dias você vai gerar um hábito. Não estou com o hábito de jejuar. Comece. Eu não estou com o hábito de orar. Comece. Passo a passo. Pastor, eu não tenho o hábito de honrar a Deus com os meus dízimos e ofertas. Comece. É isso. Eu vou esperar sentir vontade. Quando, irmãos, que a nossa carne vai querer sentir vontade de agradar a Deus? Nunca. É decisão. É decisão. Então eu decidi, passo a passo, honrar a Deus em minha vida diária. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Vai iluminando, passo a passo. Eu pergunto a Deus: Senhor,
Devo ou não devo? Faço ou não faço? E o Senhor vai guiando. E aí, luz para o meu caminho. Obrigado por avisar que já são 11h40. Obrigado. Salmo 34. Para nós partirmos para o próximo ponto aqui. Salmo 34, verso 5. Eu quero ler na Nova Bíblia Viva. Inclusive é bom você que tem a Nova Bíblia Viva, você ter uma outra versão. Por quê? Porque a Nova Bíblia Viva, ela é uma paráfrase. Certo? Ela não é uma versão. Então o interessante é que você tenha a Nova Bíblia Viva e você tenha uma versão mesmo, clássica, atualizada, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, tá? Mas vamos na NBV, eu gosto da NBV em vários momentos. Os que olham para Ele, os que olham para Deus, receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Em uma outra versão diz: olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Na NVI diz: os que olham para ti estarão radiantes. Mas eu gostei da NBV. Os que olham para Deus receberão luz para o seu caminho. Tua jornada vai ser iluminada pelo Senhor através da palavra. Porque parece assim uma coisa meio etérea, né? Deus vai iluminar o meu caminho. Como é que Deus vai iluminar o meu caminho? Aqui, ó. Essa é a lanterna, essa é a lâmpada, essa é a candeia. Eu pergunto a esse livro se o que eu estou decidindo, fazendo, falando, pensando, está de acordo com essa lâmpada. É isso, irmãos. Que às vezes nós somos, né, como pentecostais, carismáticos, a gente gosta dessa coisa abstrata. Não, minha vida será uma vida iluminada. Parece mais o Buda, né? O iluminado. Aí eu pergunto, na prática, o que é que isso significa? Que tua vida é iluminada? Que tem uma auréola sobre a tua cabeça e você vive cantando cânticos gregorianos. Oh, minha vida é iluminada. Não! Minha vida é iluminada por quê? Porque a cada passo que eu dou, esta palavra diz se eu estou certo ou se eu estou errado. E se eu estou certo, eu sigo. E se eu estou errado, eu paro e mudo. Simples. Amém? Amém. Vamos para o próximo. Por último aqui, eu falei sobre iluminar o nosso interior, iluminar o nosso caminho, e agora eu vou terminar com iluminar o nosso entendimento espiritual. Vai parecer um pouco com iluminar o nosso interior, mas deixa eu fazer a diferença. Iluminar o nosso interior é sobre a nossa condição interior. O que é que está em meu coração? O que é que está lá dentro que precisa ser iluminado para ser mudado? Então é eu comigo mesmo. Aqui, entendimento espiritual é a parte do nosso ser chamada espírito. Como nós acreditamos que o homem é tripartido, nós acreditamos que o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Isso é aula de nova criatura. Os últimos capítulos de nova criatura é espírito, alma e corpo. Então, iluminar o meu interior seria a minha alma. Iluminar a minha alma, iluminar a minha mente, iluminar minhas emoções. Seria a alma. Mas aqui não. Aqui é iluminar o meu espírito. Por quê? Porque o meu espírito é a parte que me conecta com Deus. A alma não me conecta com Deus. Na alma, eu penso, eu sinto, eu me emociono, eu raciocino. Na alma, eu guardo lembranças e memórias. No espírito, não. O meu espírito estava morto, inativo,
Não tinha comunhão com Deus, mas no momento em que eu nasço de novo, o meu espírito ele é recriado, o meu espírito ele revive e agora eu posso ter comunhão com Deus. Então é no meu espírito que Deus se comunica. É aí que muitos crentes estão perdidos. Por quê? Porque estão vivendo com base na alma. Eu não estou sentindo, sentir é alma. Eu estou triste, triste é alma. Eu estou me lembrando hoje de uma cena, alma. Hoje eu não estou com vontade, alma. Mas quando você diz assim, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim, e eu estou triste, mas, aí entra o Espírito, mas, você decide na alma, mas eu vou louvar, porque eu sei, olha aí, agora não é mais alma, porque eu sei que enquanto eu louvo, cadeias são quebradas. Olha a diferença. O que foi iluminado agora? Minha alma? Não. O que foi iluminado? O meu entendimento espiritual. Captaram aí? Deu para entender a diferença? Se quiser eu repito. Vamos ler Salmo 119. De novo. 130 agora. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Agora não é uma questão mais, queridos, de alma. Agora é revelação no Espírito. E só Deus pode fazer isso. Tem pessoas aqui que estão precisando de revelação no Espírito. Você estava caminhando muito bem, mas houve um retrocesso. Você retrocedeu. Deus está falando contigo. Você retrocedeu. Você precisando de novo, revelação. Teu entendimento espiritual tem que ser iluminado pela palavra. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Simples, aqui, é a pessoa humilde que depende de Deus. Simples não é ingênuo. Tem gente que confunde simplicidade com ingenuidade. Ingênuo é aquela pessoa tola, insensata, acredita em tudo. Isso é ingenuidade. Você vai ser enganado se você for ingênuo. Jesus disse assim, sejam simples como as pombas. Jesus não disse, sejam ingênuos como as pombas. Não, simples, é simplicidade. Ou seja, a gente não complica. Não é complexo. As coisas de Deus não são complexas. Não é a fórmula. Eu nem lembro mais de matemática, porque grande parte das coisas que a gente aprende na escola não vai usar nunca na vida. Mas eu lembro de uma história chamada Bhaskara, não é? Delta é igual a B2 menos 4AC. Lembrei? Poxa. Delta é igual a B2 menos 4AC. Isso é complicado para nós. Olha para mim, relacionamento com Deus não é fórmula. Relacionamento com Deus é simples. Ele esclarece ao simples. Olha para mim, a religião complica, irmãos. A religião complica. Eu lembro que para eu falar em línguas, eu tive que descomplicar. Por quê? Porque eu fui ensinado pela religião, primeiro que eu tinha que merecer. Ninguém merece. Então, eu nunca ia falar em línguas. Segundo, que eu tinha que ser muito santo e perto de Deus, quase um anjo. Eu não conseguia. Terceiro, que eu tinha que começar dando glória, 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 acelerando. Glória, 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 glória. Era um carro velho pegando no tranco.
Nunca falei em línguas desse jeito. Obrigado por me alertar. Nunca falei em línguas. Sabe como foi simples? Eu estava numa reunião, o louvor estava acontecendo na sala de uma casa, um americano estava lá, cheio do Espírito Santo, ele começou a adorar, eu fechei meus olhos, assim no cantinho da sala, quando eu abri os olhos, eu estava no chão, deitado, eu não senti que eu caí, eu estava no chão, deitado, falando em línguas. Simples. Eu apenas me entreguei e comecei a adorar. Aquilo que a religião tinha bloqueado, você tem que merecer. Você tem que estar muito perto de Deus e enrola a língua com glória para falar. Gló, 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 gló. Parecia um peru. Queridos, minha mãe, ela passou 30 anos buscando o batismo com o Espírito Santo. Ela não conseguia. 30 anos, porque ela não merecia, porque ela não estava colada com Deus e porque ela não conseguia enrolar a língua falando gló, gló, gló. Um dia eu tive que dizer à minha mãe: mamãe, abra a boca e fale. Quantas outras coisas mais, hein? Que a religião complica. Oração só de joelho. Eu aprendi assim. De joelho é melhor. Até cantava. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Nem sempre eu posso me ajoelhar. Imagina eu lá na minha sala na UFAP. Me ajoelho no meio da sala. Senhor, meus colegas vão chamar na hora o reitor. Vai dizer, leva ele que ele está doido. Endoidou o homem aqui. Não. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar andando, eu posso estar fazendo o número 1, o número 2, o número 3. Depois eu te digo o que é o número 3. Não importa, mas a religião amarra, a religião complica. Aqui diz os simples, irmãos. Revelação, iluminação. Revelar aqui, sabe o que é? Abrir uma porta. A palavra aqui, revelar, é abrir uma porta. Porque essa palavra é no Antigo Testamento. Mas a mesma palavra no Novo Testamento. Quem não sabe ler, escute. Hoje nós temos aplicativos na Bíblia, da Bíblia. Olha aqui, esse aplicativo aqui, ó. YouVersion. Não tem mais desculpas. Você pode ter a Bíblia em áudio. Então, não sei ler, vai ouvir. Ouça a palavra, ou leia ou ouça, não tem desculpa. Mas enquanto eu leio, uma porta no meu entendimento. Isso não é esotérico, certo? Porque tem gente que lê, ouve uma frase dessa e diz, um portal se abriu. Um portal cósmico se abriu. Não. Crente, irmãos, tem cada papagaiada na internet hoje que eu fico assim. Eu digo, meu Deus, o que é isso? É uma mistura de evangelho com esoterismo, com um monte de coisa. Não, eu leio a palavra. Enquanto eu leio, o meu entendimento espiritual é iluminado. O meu espírito é esclarecido. É uma luz que brilha em meu espírito. Olha o Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Lâmpada aí é o espírito. Essa palavra lâmpada também no Antigo Testamento pode significar o meu espírito. O lugar onde Deus tem comunhão comigo. Volto a dizer, não é minha alma. Faça essa separação, por favor. Minha alma são minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, minha vontade. Não é minha alma. Passa pela alma. Claro, porque nós somos um ser tripartido, mas as três coisas estão entrelaçadas. Não tem como separar. Se eu separar o meu espírito do meu corpo, eu morro. Então não tem como separar. As três coisas estão unidas. Mas tem como, irmãos, não separar
na essência, mas tem como separar na função. Então aqui diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Trevas aqui, querido, não é, que eu vi uma pessoa uma vez lendo esse versículo, e tem uma igreja que ela mudou esse versículo aqui, porque diz que crente não tem trevas, porque a gente nasceu de novo. É um forte argumento, certo? Mas não é isso que o versículo está dizendo. Não é porque eu nasci de novo que não há áreas da minha vida que não precisem ser iluminadas. Não é porque eu nasci de novo que eu já tenho todo o entendimento espiritual. É nesse sentido. E eu vi alguém, inclusive até porque o Asaf tem uma música nesse salmo: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, tu, Senhor, derramas luz em minhas trevas. Aí mudaram esse versículo. Eu não posso mudar esse versículo. Não significa que eu ando em trevas. Não, eu nasci de novo e eu ando na luz. Eu nasci de novo, eu tenho luz. Mas significa que essa luz tem que tocar áreas do meu entendimento espiritual. Eu preciso crescer em entendimento espiritual. Foi isso que eu estava ensinando hoje de manhã aqui. Por que as pessoas convertem e continuam crentes imaturas? Eternos bebês espirituais. E chega uma hora que o bebê começa a dar problema. Começa a dar BO. Porque não cresceu. Aí você tem que limpar ele o tempo todo. Você tem que dar comidinha na boca o tempo todo. A criança passa a ter 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. E você ainda está limpando e dando comida na boca. Alguma coisa aconteceu lá atrás. Alguma disfunção aconteceu. Por quê? Porque os novos convertidos precisam do leite da palavra. Os novos convertidos precisam ser alimentados com esse leite aqui. E ainda falei do leite. Desse leite aqui, na classe da nova criatura. Esse leite aqui, no manual do discípulo. Me dá aqui, Cristiano. Já deixei aqui de propósito. Esse livro aqui, isso aqui não substitui a Bíblia, tá? Mas os versículos que estão aqui, de uma forma bem simples e organizada. Eu não quero que você deixe de ler a Bíblia só para ler isso aqui, claro. Essa é a mamadeira maior. Esse é o peito maior, onde a gente mama quando é novo convertido. Mas classe da nova criatura e manual de acompanhamento do discípulo, isso é leite, é o básico. Só que tem pessoas que não foram alimentadas. Então são crianças espirituais. Ou seja, não tem entendimento. O entendimento tem entendimento, mas o entendimento ainda não está completamente iluminado e desenvolvido. Vamos para Provérbios, estamos já terminando, tá, queridos? Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha aí. Mais que provado. Onde Deus me ilumina? No meu espírito. Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual, a lâmpada do Senhor, esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que significa isso? Que essa palavra ilumina o meu espírito e é um feixe de luz tão poderoso que esquadrinha. O que é esquadrinhar? Quadro a quadro, detalhe por detalhe. Esquadrinhar é isso. É uma investigação, queridos, minuciosa que a palavra de Deus faz na nossa vida. Eu já tive situações, tanto com Cristiane, com Adriel, com Abner, no trabalho, em qualquer situação. Eu digo assim, eu estou certo. Cristiane está errada. Aliás, às vezes a gente diz assim, o outro está sempre errado. Eu estou certo. E quando eu fui para a palavra esquadrinhou. E a palavra disse, você está errado. Ela está certa. Volta lá e pede perdão. Porque Deus é direto, né? Deus não tem meias palavras.
meu filho, olha, eu não quero te machucar. Eu sei que você já passou muita coisa na sua vida. Eu tenho algo para te dizer. Mas assim, eu estou com medo de te dizer. Estou pensando em como é que eu traduzo isso. Deixa eu jogar aqui na inteligência artificial para ver se melhora a frase. Para eu te dizer o que é que eu quero te falar. Não. A palavra espada de dois gumes. Corta. Você está errado, Marcos. Volte e peça perdão à sua esposa. Simples. Esquadrinha o mais íntimo do meu ser. Deus ilumina o meu espírito com a luz da sua palavra, derrama luz em minhas trevas. Ou seja, áreas do meu espírito que estão obscurecidas. Ou, traduzindo melhor, coisas espirituais que eu não alcancei. Eu tenho 36 anos de crente. Vou para 37. Queridos, mas tem coisas que eu não alcancei. Tem gente mais crente do que eu. Tem homens de Deus hoje, vivos na terra, que estão experimentando verdades espirituais além das que eu já alcancei. Mas está disponível para mim? Quem acha? Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas por que eu não alcancei? Porque eu não fui iluminado pela palavra naquela área. Coisas espirituais que eu não alcancei, mas a luz vem, revela, abre a porta da minha compreensão, eu cresço e eu avanço nas verdades espirituais. Porque algumas verdades espirituais estão encobertas para alguns crentes? Eu já falei, primeiro porque alguns são novos na fé. O novo na fé é super empolgado. Beleza, mas você ainda precisa aprofundar na fé. Tem gente que chega para mim super empolgado, e eu gosto da empolgação do novo convertido. Mas ele chega para mim como se ele já soubesse toda a Bíblia, de capa a capa. E ele quer me ensinar. É claro que eu entendo o nível de imaturidade. Eu não me afeto por isso, porque tem gente, né? Quem você pensa que é? Eu conheço a Bíblia. Não, eu fico no nível dele. Mas ele tem que crescer. Ele tem que crescer. Não significa que porque eu sou pastor, por causa do meu título, também tem isso, gente. Por causa do meu título eu tenho mais comunhão com Deus do que um novo convertido. Não é verdade. Tem pastor que é mais raso do que um novo convertido. Mas assim, às vezes o novo convertido, ele tem um bom começo, mas ele precisa aprofundar. Então, às vezes as verdades espirituais estão encobertas. Por quê? Porque ele é novo na fé. Às vezes ele não é novo convertido, mas é um crente que não lê a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, raso. Falta profundidade na palavra. Raso na fé. Raso na prática da fé. Outra coisa, as verdades às vezes estão encobertas. Por quê? Porque quando passa pelo filtro da alma, feridas. Sua alma está ferida, você teve limites na sua alma, aí o limite, porque a palavra tem que passar pela alma. Por quê? Porque está aqui, ó aqui, faz assim, Por onde é que a palavra está entrando? Aqui. Entra por aqui. Entra por aqui. Está indo para onde? Para algum lugar do meu cérebro. E o nome disso é o quê? Alma. A minha alma está no meu cérebro. Eu raciocino. E aí as feridas que estão na alma aprisionam a palavra. Por quê? Porque a palavra tem que descer. No Antigo Testamento é aqui, Até no Novo também, no ventre. No lugar mais profundo do nosso ser. Vamos terminar com 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2.
9, 10 e o 13. Mas como está escrito... eu esqueci aqui outra coisa importante antes de ler esse texto, irmãos. Feridas da alma. Outra coisa que me impede de ter revelação no espírito: decepção, frustração. Os discípulos no caminho de Emaús, essa música que cantamos. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Foi o que aconteceu com eles. Eles se decepcionaram, porque as coisas não aconteceram como eles queriam. Ficaram decepcionados e cegos. Aquela cegueira não era da alma, aquela cegueira era no espírito. Jesus está caminhando com eles. Jesus é a palavra viva, caminhando com eles, e eles não reconheceram que era Jesus. Jesus faz que vai mais adiante. Eu gosto desse charminho de Jesus. Eu estou aprendendo com Jesus isso também, né? Às vezes a gente tem que fazer um charminho. Tchau, estou indo. Fica que já se faz tarde. Tá bom, vou ficar. Jesus queria ficar. Jesus ia ficar. Jesus já estava sabendo que tinha que ficar, mas não, eu estou indo, eu vou mais adiante. Fica, Senhor, já se faz tarde. A música, né? Tens meu coração para pousar. Jesus, tá bom, fico. Sentou à mesa e no partir do pão, as escamas caíram. Então, às vezes, uma decepção muito forte. Às vezes é uma decepção com uma liderança, com um pastor, com uma igreja, com um irmão. Mas tu escolhes se tu te apegas à decepção ou se tu vais deixar que a iluminação venha e a revelação caiam as escamas dos teus olhos. Você escolhe. Quer continuar cego? Agora vamos para 1 Coríntios e terminar. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aqui está dizendo, não se compreende com a mente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano. Não é no nível da alma. Deus, porém, verso 10, revelou. Olha aí. Deus, porém, revelou, desvendou, iluminou, trouxe à luz, isso o quê? O que Deus preparou para aqueles que o amam, por meio do Espírito. Porque o Espírito aí é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Disto também falamos, verso 13 agora. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E resumindo isso aqui, queridos, para a gente orar. Eu não consigo compreender com a mente natural. As coisas de Deus não são compreendidas pela mente humana, não regenerada, e até mesmo pela mente carnal. Tem crente que é carnal, nasceu de novo, mas ainda é um bebê espiritual, é raso na fé. Tem feridas, tem decepções, é o carnal. O natural é o que não nasceu de novo. Então, nem o natural, nem o carnal conseguirá compreender as coisas de Deus. É o Espírito que nos revela. Revelar aqui a palavra apocalipse. Apocalipto. Desvendar, tirar o véu que nos impedia. Tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que era desconhecido. E por isso Paulo pede. Paulo ora, irmãos, e eu termino com essa oração. A mesma oração que Paulo fez, eu quero fazer por você, eu quero fazer por mim. Fique em pé e nós vamos orar Efésios 1:17. 1:17 e 18. Vamos orar esse versículo. Essa é uma das orações apostólicas.
Alguém perdeu uma pulseirinha aqui, de ouro 18, cravejado com diamantes. Se você não vier, a gente vai vendê-la. Procura aí no braço, se foi você, está aqui na frente. Nós vamos terminar com a oração apostólica. Coloca aí para mim. O apóstolo Paulo foi um homem que entendeu tanto que sem revelação os crentes não crescem, que ele fez essa oração. Vamos ler comigo? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É no Espírito. Eu posso falar aqui palavras lindas, maravilhosas, palavras que emocionam, palavras que, ai, que palavra, e você até chora. Isso não significa revelação. Revelação é quando o Deus da glória, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá espírito de sabedoria, sofia e revelação, apocalipse, desvendamento. Tem pessoas aqui, eu falei isso para alguém. Deus tem um chamado na tua vida, mas você não está vendo. Revelação. Você não está vendo o que Deus tem para você. Não é o quanto você é bom, não. Estou falando de você com você, não. Porque a Bíblia diz que a gente é corrupto, que nós somos perdidos. A Bíblia diz que a gente sem Deus, nós somos depravados. Eu estou falando de quem somos em Cristo. Você que nasceu de novo, em Cristo, você é diferente. Feche seus olhos agora e oramos em nome de Jesus. Oramos ao Pai, o Deus Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro ao mesmo Deus que Paulo orou, pedindo pelos Efésios. Eu peço pelo CCA. Eu oro por mim mesmo, espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Eu oro por sabedoria dos céus, não a sabedoria humana, não a sabedoria dessa terra, mas eu oro pela sabedoria da palavra. Eu oro por espírito de revelação, desvendamento. Tire as escamas dos nossos olhos, tire o véu da decepção, da frustração, tire o véu das feridas, dos limites, tire o véu da superficialidade, tire o véu da carnalidade, tire o véu da imaturidade espiritual. Senhor, ilumine os olhos. Oramos agora para que os olhos do nosso coração, põe a mão no seu coração, os olhos do nosso coração sejam iluminados. Verdades espirituais que só podem ser comunicadas através do Espírito Santo, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano sentiu as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então eu oro por desvendamento, eu oro por iluminação. Ilumine o nosso interior, ilumine o nosso caminho e ilumine o nosso entendimento espiritual. Nós estamos precisando crescer, Senhor, em percepção espiritual. Nós estamos precisando crescer em maturidade espiritual, sairmos da teoria para a prática. Abra